Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de contabilidade, né? Aquele negócio chato que vocês consideram o contador só aquele cara que leva todo final de mês lá aquelas guias para pagar pelo boy, ou quem é pessoa jurídica, né? Geralmente, eu não sei se ainda faz aquela sacolinha lá cheia de nota fiscal, daí o rapaz passa lá, pega aquela sacolinha e daqui 3, 4 dias tá lá com um monte de coisa para pagar. E as pessoas têm o hábito de conciliar muito contabilidade com isso daí, contabilidade com a questão fiscal. E na verdade a questão fiscal é só uma das partes da contabilidade. A contabilidade ela é uma ciência que nasceu para gerar informação para que aquele empresário, aquela pessoa que está à frente possa tomar decisões concretas e mais efetivas na condução do seu negócio. Então o que a contabilidade faz? Ela processa e registra todos os atos que ocorrem na sua empresa, desde uma venda de um bem, de um ativo que você tenha, até a operação mínima ali, que é o atendimento no dia a dia que você faz, quando você emite uma nota fiscal ou quando você emite um registro. Essas informações processadas ao longo de um mês, ao longo de 3 meses, 6 meses, elas geram importantes informações para que você possa tomar decisão de qual a melhor forma de você conduzir o teu consultório. A gente vai falar mais para frente um pouquinho, quando a gente for abordar a questão de gestão de consultório, justamente sobre essa questão de você usar a contabilidade como uma forma de um instrumento para a tomada de decisões. Mas a princípio a gente vai passar por 3 partes aqui. A gente vai falar de contabilidade para pessoa física, quem atua como pessoa física aqui, vamos falar sobre o Carnê-Leão, sobre o imposto de renda, sobre o INSS, que é uma coisa que pega muito com o pessoal aí, que acaba contribuindo sobre o mínimo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre pessoa jurídica, vamos falar lá sobre os 2 regimes que tem, que é o lucro presumido e o Simples Nacional, e sobre o INSS para pessoa jurídica. Então vamos começar desmistificando uma coisa. Será que o nosso país é o que tem a carga tributária mais alta mesmo? Será que nós somos o país que mais pagamos impostos? Quando eu estive em alguns consultórios aqui, eu não vou lembrar de todo mundo, eu acredito que teve uma galera aqui que é do grupo da ABO. Eu vou até pedir licença para vocês, tá? Para mim não ficar doutores, hora eu vou falar pessoal, hora eu vou falar vocês, vou usar essa informalidade. Quando eu estive nos consultórios, eu vi bastante gente reclamando o seguinte: porque não dá, a gente paga 27,5% de imposto de renda, tem que pagar 11%. Esses dias atrás a Receita Federal me autuou, eu tive que ir lá e o auditor nem olhou para minha cara, não teve nenhuma benesse comigo, tive que parcelar lá 18 mil reais, teve gente que falou que teve que parcelar 60 mil reais. E daí a pessoa começa a ter uma atitude em que ela começa a reclamar de como é a situação, né? O governo é demais, a concorrência do mercado é muito, todo ano entra profissional novo e o profissional que entra eu cobro 600 reais aqui para fazer tratamento X e o profissional novo que entra me cobra 200 reais e começa a entrar naquele círculo. Talvez a gente tenha que começar a mudar essa roda, a gente começar a pensar, a tributação ela é mais alta, mas eu posso me planejar para pagar o menos possível. Eu posso utilizar instrumentos que eu vou conquistar ou que eu tenho para justamente começar a ter uma redução da minha carga tributária e conseguir conduzir o meu negócio. Então a gente vai falar um pouquinho aqui, da carga tributária de alguns países. A Bélgica, quando a gente fala de tributação de imposto de renda, tributa cerca de 42%. Lá em Luxemburgo, que é o último, eles tributam em torno de 30% de imposto de renda. A gente paga quanto aqui? 27,5%. Essa eu falo, e quando a gente vai falar ainda de imposto de renda e mais INSS, a gente vai ver que a Bélgica tributa quase 55% da renda. Ou seja, 55%. A cada 10 mil reais, 5.500 é tributação entre imposto de renda e INSS. Eu não estou querendo falar que aqui nós não pagamos muito. Nós pagamos sim. O grande problema no Brasil aqui é aquele imposto que está embutido. É quando você vai comprar um material para um material de trabalho seu e que você vai utilizar lá no teu paciente, em vez de você pagar 100 reais, você paga 300, porque tem um imposto embutido que veio de toda uma cadeia nele. Aí, assim nós acabamos tendo uma carga tributária bastante elevada. Mas a gente precisa saber trabalhar com isso. Infelizmente é a nossa realidade, né? Não tem como eu sair daqui e fazer odontologia. É a realidade do mercado, não tem como eu mudar de país
porque senão não haveria, não teria como subsistir o mercado. Então a gente vai falar um pouquinho agora de tributação de pessoa física. Como funciona a tributação da pessoa física? Ela vai funcionar basicamente no imposto de renda e no INSS. Imposto de renda, quando a gente fala de imposto de renda, a gente fala de carnê-leão. É o que todo mundo ouve aí. Eu acredito que boa parte que respondeu lá o questionário, qual que é a principal dúvida em termos de contabilidade, respondeu lá, eu quero saber do carnê-leão, como funciona. Bom, quem atua como pessoa física aqui, eu acredito que faça, e se não faz, deve fazer, aquele chamado livro caixa, que é aquele livro preto lá que todo mundo fala, esse aqui é o livro da contabilidade. Que hoje, tá, pessoal, pode ser eletrônico esse livro, você não precisa preencher o livro preto lá não, como a maioria ainda faz, na caneta lá, chega o paciente lá, você faz o registro. Você pode utilizar sistemas que conseguem gerar esse livro caixa para você online. Como funciona, como que o teu contador, ele vai fazer o cálculo do teu imposto se você é pessoa física, se você é um profissional autônomo? Ele vai pegar o teu faturamento, que é todos aqueles pacientes que você atendeu durante o mês e que você gerou de receita. Quando a gente fala de livro caixa, a gente fala de dinheiro que entrou realmente para você. Ele vai deduzir as suas despesas. E aí tem um ponto interessante. Quando a gente fala de dedução de despesas, a gente tem que ver que despesas são. Eu tive um caso de um workshop que eu participei em São Paulo, voltado para contabilidade para dentistas, e nesse workshop, um contador contou um caso de que um profissional estava fazendo o livro caixa por conta própria, sem o auxílio de um contador, e ele estava há mais ou menos 6 meses sem efetuar recolhimento nenhum de imposto de renda, porque ele tinha comprado um equipamento, tinha pagado 30 mil equipamentos, tinha colocado aquele equipamento como despesa, enquanto aquele equipamento não estava superando o que ele ganhava, era uma despesa. E o equipamento não é uma despesa. Tem que deixar claro, o equipamento, ele é um ativo. Inclusive lá no imposto de renda de quem é pessoa física, ele fica registrado lá na condição de bens. Então a gente tem que tomar cuidado do que pode e o que você não pode colocar como despesa quando você for fazer o teu livro caixa lá, caso você não utilize de um contador. O equipamento, ele é um ativo, ele não entra, mas a manutenção que você faz nesse equipamento, se você precisa fazer algum reparo, alguma coisa assim, ele entra como despesa. Água, luz, energia, o aluguel, a secretária, material de consumo, exatamente. Ele vai entrar como despesa para deduzir a tua margem que você vai pagar. E o INSS? Ele deduz também para a gente fazer a base de cálculo para o imposto de renda. O INSS tem aquele grande problema, né? O INSS, para quem é profissional autônomo, ele é 20% sobre um limite máximo, que é o limite de benefícios que a Previdência paga hoje. Esse limite está bem fraco ali, mas ele está em R$ 5.531,31. Até esse valor de receita que entrou no teu consultório, você vai pagar 20% sobre isso. No mais, você pode faturar R$ 1 milhão. Você vai pagar o INSS até R$ 5.531,31, que dá esse valor de R$ 1.100. Inclusive, tem pessoas que acabam atuando como autônomo por causa de um convênio, daí ele atua como pessoa física, porque aquele convênio só aceita como pessoa física, e tem a pessoa jurídica. Se o convênio descontou todos esses R$ 1.000 e poucos já, você não precisa, exatamente, você não recolhe lá no teu Prolabore, que a gente vai abordar daqui a pouquinho o que é e como funciona. Então tem que tomar bastante cuidado nessas coisas aí. O ideal é que você extraia, peça para o teu contador todo mês, quando ele te mandar os impostos, te mande um relatório. Como a ASL é um escritório de contabilidade online, esses relatórios a gente acaba enviando todo mês para o cliente junto com a guia de impostos. Beleza, chegamos lá. Faturamento, temos o que a gente colocamos todas as despesas e deduzimos INSS. Então a gente chega no que a gente chama de base de cálculo. Quem está começando acaba pagando a alíquota cheia, porque geralmente a pessoa que acabou de abrir um consultório é solteiro, acabou de se formar na faculdade, acaba pagando os 27,5%. Eu não vou entrar em detalhes de como que a gente faz esse cálculo, porque é uma questão complexa, mas a gente, aplicado essa alíquota, a gente tem o valor do imposto de renda que a gente paga no mês. Vamos para um exemplo prático aqui, porque daí a gente consegue deixar bem fácil as coisas para entender. Um consultório que fatura em média 10 mil por mês aí.
tendo a média das despesas de vocês, isso daí é padrão. Se você não está tendo essa média, se você está tendo uma média muito elevada, é interessante você dar uma revisada nos teus custos aí, a não ser que o teu faturamento seja um pouco maior e vai justificar a tua despesa. Mas a média de despesa hoje dos consultórios está em torno de 30%. Então a gente vai calcular os 30%, a gente vai ter o INSS, que é sobre o faturamento. No caso, essa pessoa faturou R$10.000, o INSS dela, ele vai pagar o máximo que ele tem que ser tributado do INSS, que é 1.106, e daí a gente vai, a partir disso daí, a gente chega para verificar o imposto de renda. Então, na pessoa física, o profissional que atua como autônomo hoje, ele faturou R$10.000, deduziu todas as despesas, geralmente, quem fatura R$10.000 é para ter isso. É interessante que quem não tenha, reveja os números aí, vai ter 5.142. De impostos, isso a gente não está entrando na questão de folha de salário, que está lá naqueles 30%, caso você tenha uma secretária aí. De impostos a gente tem 18,57% do valor do teu faturamento, que seria imposto de renda e previdência, que é o que mais pega aí. O pessoal, tem uma galera que fala o seguinte: eu vou pagar o INSS sobre o mínimo porque eu sei que eu não vou me aposentar, e a reforma trabalhista, e reforma da previdência, isso e aquilo, eu não tenho mais condições de aposentar, eu prefiro pagar minha previdência privada. Só que é interessante ressaltar que a contribuição previdenciária, ela não é como a previdência privada que você faz lá no banco, que você tem a opção de escolher o quanto você vai pagar, com quanto você quer aposentar. O INSS é uma contribuição obrigatória, então tem que tomar esse cuidado. E a dor de cabeça é alta, porque o que vai acontecer? Vamos voltar um pouquinho atrás para a gente ver. Há 30 anos atrás, a Receita Federal, ela tinha trabalho para obter informação. Há 30 anos atrás, muitas das informações eram prestadas à mão, redigia-se relatórios e enviava para o fisco. Há 20 anos atrás, o fisco passou a ter informação. Então, com o advento de computador e tudo, as informações começaram a ser processadas. E hoje a gente está numa era em que o fisco confronta informações. Então, assim, não adianta. Mas eu vou pegar o dinheiro aqui e vou guardar debaixo do travesseiro e daí ninguém vai ficar sabendo, mas você vai lá e compra um carro. A concessionária que você compra um carro declara para o fisco. A instituição financeira que você gasta seu cartão de crédito, que você paga com o dinheiro sem transitar por conta corrente, ele faz a lei financeira. Quem é pessoa jurídica aqui tem que fazer a DMED. Vocês, a partir de 2015 agora, tiveram que colocar o CPF de cada cliente no imposto de renda. Inclusive, é interessante que vocês vejam isso daí. Quem não colocou, pede a tua declaração do imposto de renda, dá uma olhadinha e verifica se já está. É uma obrigação que tem que ser feita. Então, hoje, os dados eles se cruzam. Antigamente, existia-se uma receita que mexia com a parte de impostos e o INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, que cuidava e tinha auditores para cuidar da parte previdenciária. Hoje a gente tem uma receita só, então não tem para onde fugir muito. E se você tem esse faturamento e continua recolhendo sobre o mínimo lá, o que vai acontecer? Uma hora simplesmente vai chegar uma carta de um auditor pedindo para você se dirigir à receita e se explicar. Parece que você consegue enrolar, né, judicialmente, isso e aquilo, mas não consegue, porque eles vão verificar. Ou você reconhece o débito lá e fala, não, realmente eu sou devedor, e faz um parcelamento e você já coloca mais uma despesa para a conta, além de ter que começar a pagar certo. Ou você não reconhece e entra numa briga judicial administrativa e fica por um tempo, mas vai chegar uma hora que esse valor vai virar uma certidão de dívida ativa. Essa certidão, posteriormente, a partir dos valores de R$5.000 são passíveis de execução. De uma hora para outra chega um oficial batendo na tua porta, há uma citação para você se defender, você não faz tua defesa, ou você faz a tua defesa e quando se tem uma certidão negativa de dívida ativa, ele pressupôs todo um processo administrativo, o teu advogado máximo que ele vai conseguir é postergar mais um pouco isso daí, e se você não faz nada, está um oficial batendo lá no teu consultório, quanto que vale esse equipamento, quanto que vale isso aqui para fazer uma penhora? É simples. E INSS hoje não é brincadeira, tem que se atentar. E mais para frente a gente vai falar da questão da pessoa jurídica, que com o planejamento tributário certo,
para a forma como você atua, vai te auxiliar muito nessa questão do INSS. Então, basicamente, para a pessoa física é isso daí. Dá para a gente colocar aí 18% sobre o teu faturamento, como um exemplo base. E então, beleza, eu pago isso daí na pessoa física, mas agora eu quero ser pessoa jurídica, eu quero ver se é melhor para mim atuar como pessoa física ou atuar como pessoa jurídica. Vamos dar uma olhadinha como funciona a pessoa jurídica? A gente tem que analisar primeiro uma questão de forma societária. Eu não vou colocar todas as formas societárias aqui, porque se a gente for colocar de forma muito minuciosa aqui, a gente teria que fazer, não uma palestra, a gente teria que fazer um workshop aqui. Reunir o pessoal o dia inteiro, exatamente, um curso para tentar entrar nas nuances e mesmo assim a gente não conseguia. A contabilidade ela é uma ciência que, apesar de estar muito fundamentada na lei, ela não é única, não é aquilo que se aplica para todos. Cada entidade, cada indivíduo, cada ente tem a sua particularidade. E por isso não é uma ciência exata, né? Então vamos lá, forma societária para a pessoa jurídica. A gente tem basicamente três, né? A sociedade limitada, que você tem um sócio na sociedade limitada, e a vantagem da sociedade limitada é que o patrimônio da pessoa física ela não responde pela pessoa jurídica. Então há uma separação de patrimônios. Na verdade, agora voltando para a pessoa física lá, até você que atua como autônomo deveria fazer isso. Você deveria gerenciar o teu escritório, apesar dele não ser uma empresa, mas gerenciar ele como uma empresa, porque ele é o teu business, ele é o teu negócio. Então, o ideal para aquele que faz uma gestão do teu consultório adequada era você retirar qual que vai ser o meu salário, quanto que de custo eu quero ter. Eu quero ter R$4.000 é o dinheiro que eu consigo me manter, passar durante o mês. Retira do teu consultório R$4.000 todo mês e o restante você coloca lá para reinvestir. Geralmente aquelas pessoas que têm a tendência de gastar mais do que ganha, né? E eu posso me colocar num deles também, de vez em quando eu gasto mais do que ganho. O consultório, o escritório, qualquer atividade que ele exerça como autônomo, acaba ficando ultrapassado. Alguém aqui já deve ter entrado naqueles escritórios, ou naqueles escritórios de advocacia, principalmente, que os móveis estão bem velhos, parece que está aquela coisa lá. Um dos motivos é que o cara não tem fôlego, porque o dinheiro que ele ganha lá advogando, fazendo a gestão, ele gasta. Então ele não consegue renovar móveis, não consegue fazer um investimento maior, porque o dinheiro que vai vem. Então, a gente conseguir utilizar a nossa atividade e imaginar ele como se fosse uma outra pessoa que eu tivesse que fazer a gestão, como se fosse uma empresa, é essencial para a continuidade, para quem quer que tenha uma continuidade futura aí. Então, a sociedade limitada é interessante justamente porque ela vai, no caso de uma execução, ela vai separar o patrimônio da pessoa física com o patrimônio da pessoa jurídica. Aí, quem não tem condições de fazer uma sociedade, eu me formei agora, quero começar a clinicar e não tenho um sócio, a gente tem duas opções, que é o empresário individual, aí o patrimônio, eles vão responder conjuntamente, tanto o patrimônio da pessoa física quanto o patrimônio da pessoa jurídica, não há uma diferenciação, há uma diferenciação no trato, a pessoa jurídica e a pessoa física, mas numa futura execução a gente não tem essa diferenciação. E para modificar isso, a legislação não é muito antiga, isso inclusive, trouxe a figura do EIRELI, que é o empresário individual de responsabilidade limitada, que puxa o limitada da sociedade. Então, o empresário individual de responsabilidade limitada tem essa separação para a responsabilidade. Essa questão de responsabilidade, eu foco nela, porque a princípio pode parecer algo irrelevante, mas vamos colocar um exemplo aqui. Se de repente você comete um erro no atendimento do paciente, esse paciente entra com ação para te processar, se você é um empresário individual, tanto o teu patrimônio que você tem na tua empresa, que você constituiu, vai responder juntamente. Agora, se você é um EIRELI ou se você, junto com o teu sócio, é uma sociedade limitada, a responsabilidade fica até o patrimônio. Então, isso daí faz muita diferença na hora do apuro, né? Então, o EIRELI, ele basicamente é isso daí. Ele tem uma condição para você ser EIRELI, que é você ter um capital social, que o capital social é o valor que os sócios colocam de aporte na empresa inicial de 100 salários mínimos, que hoje daria R$ 93.700. E no caso da EIRELI, numa eventual ação trabalhista, também é limitado?
Numa ação trabalhista, aí depende, porque quando a gente fala de justiça trabalhista, Paulo, inclusive eu vou falar um pouquinho sobre a reforma trabalhista aqui, você vai conseguir entender o porquê que eu falo, quando a gente fala de justiça trabalhista, não, tudo pode. Infelizmente hoje a questão de CLT. Então quando a gente fala de EIRELI, é basicamente isso. Escolhida. Qual que é a forma societária em que eu vou atuar? Eu sou sozinho, então a melhor forma societária que eu indico hoje é ser EIRELI. Lembrando que você não precisa tirar R$ 93.700 lá da tua conta bancária, transferir para a conta da empresa que você vai abrir, tá? Mas é interessante que você tenha um patrimônio que comporte esse capital social, porque depois você vai responder por esse patrimônio no caso de algum incidente que tenha depois aí. Escolhido qual que é a forma societária que eu vou atuar, o que é interessante? Eu escolher o regime tributário. E aí a gente vai entrar novamente na questão da tributação, na questão de pagar. A gente tem basicamente para a clínica odontológica aí 2 tipos, que é o lucro presumido, que é onde eu acredito que quem é pessoa jurídica ou quem pretende ser até poucos dias, acredito que até ontem é o melhor para se enquadrar, aonde o fisco, ele presume que você vai ter uma porcentagem X de lucro e sobre isso ele faz a tua tributação. No lucro presumido, você vai pagar tributo sobre o que você fatura e sobre a presunção que o fisco vai te dar. Vai ficar mais claro daqui a pouquinho. O lucro presumido ele é um pouquinho assim, para se entender de primeira complexo mesmo, mas com um exemplo vocês vão conseguir entender e, quer dizer, acho que não vão conseguir entender e depois vai ter mais um exemplo que vai ficar muito fácil. E o Simples Nacional, que é o super simples, que é o que todo mundo quer saber. Eu posso ser super simples? Eu posso ser super simples? Ele começa sendo um pouquinho mais caro que o lucro presumido, dependendo do valor do teu faturamento. Ontem, no dia 28, o Super Simples, quem edita os atos normativos dele, vou falar uma sigla aqui, CGSN, Comitê Gestor do Simples Nacional. No dia 28 agora, ele editou um ato normativo, onde ele enquadrou o pessoal da área de odontologia num anexo onde a tributação é menor, só que tem uma condição. Eu acredito que a grande novidade vai ser essa daqui para vocês, em termos de pessoa jurídica. Então vamos lá, lucro presumido. Lucro presumido, como que vai funcionar? A gente vai pegar o faturamento, que é o tanto de receita que entrou no teu escritório durante determinado mês, e vai calcular sobre esse faturamento PIS, COFINS e ISS. ISS vai depender do município onde você atua. Aqui em Campo Mourão, pedir informação lá está 2%. E isso sobre o faturamento que você tem. Aí a gente vai pegar essa presunção de lucro, que é o que eu falei da atividade odontológica, que é uma prestação de serviço, que tem-se a presunção que é 32%. Isso é algo que o fisco já determinou e está em lei. E sobre isso a gente aplica imposto de renda e contribuição social. É complicadinho, mas vamos lá. Quem faturou 10%, para facilitar para vocês, todo aquele cálculo que está aqui atrás, 9%, 15%, 0,65%, fica uma bagunça na cabeça, você faz isso daqui. Se você é pessoa jurídica, quando chegar lá, o teu balancete lá, que o teu contador vai te entregar com o teu faturamento, você calcula 13,33%. Isso quando a gente está falando de impostos federais, mais o ISS. Aqui em Campo Mourão isso, você calcula 13,33% e é o que vai dar de impostos que você vai pagar. Ou seja, no lucro presumido, a partir de determinado faturamento aí, aqui a gente está fazendo uma base de 10 mil, quem paga 18,57% lá como pessoa física sobre o faturamento, aqui acaba pagando 13,33%. É uma vantagem, né? E as pessoas têm medo. Por que eu vou abrir uma empresa? Dor de cabeça, isso e aquilo. E na verdade, a longo prazo, essa diferença pode parecer pequena hoje. E realmente, no início, quando você está fazendo a abertura da empresa, você tem uma série de custos envolvidos aí que pode não ser vantajosa. Mas ao decorrer dos anos, isso se torna muito vantajoso. E o Simples Nacional. Quando a gente vai falar do Simples Nacional aqui, a gente começa a falar isso vigente esse ano, 2017, tá? A gente começa a falar de alíquotas e faturamentos.
Simples Nacional, como o próprio nome disse, ele é mais conhecido como Super Simples, é simples. A gente vai pegar o faturamento dos últimos 12 meses do teu consultório e vai ver quanto que deu e vai aplicar uma alíquota. Ah, mas eu comecei agora, não tem faturamento dos últimos 12 meses. Então a gente vai pegar o primeiro faturamento que o teu consultório teve como pessoa jurídica, se naquele mês você teve 10 mil reais e vai multiplicar por 12, até a gente ter esse histórico dos últimos 12 meses aí. Ele não era tão vantajoso quanto o lucro presumido pelo seguinte motivo. Ele começava em 16,93%. Para quem ele estava enquadrado, o Simples Nacional ele enquadra as atividades em anexo, e a odontologia estava enquadrada num anexo em que um faturamento até de 180 mil você pagava 16,93%. Era um valor considerado alto aí. E quanto maior o teu faturamento, né? Se a gente contar 180 mil nos últimos 12 meses, a gente vai ter um faturamento de 15 mil por mês. Quem faturou mais de 15 mil já vai pagar 17,72%. E não é difícil faturar 15 mil, né? Quando a gente falar de gestão aqui mais para frente, a gente vai verificar que depende muito de como você conduz o teu negócio, daquele público que você quer atender e de como você se posiciona no mercado. Não é difícil faturar 15 mil reais hoje. E a novidade que eu tenho para vocês do Super Simples é uma novidade de 2018, que é essa que o Comitê Gestor do Simples Nacional. O faturamento que você fala é bruto. Isso, é bruto. No Simples a gente fala de faturamento bruto. Você faturou bruto, vai aplicar determinada alíquota lá. Tem o cálculo, né, da questão dos 12 meses, mas é bruto 16,93. Chega uma única guia lá para você pagar. Inclusive é engraçado que tem gente que o colega está no lucro presumido e a empresa dele é simples. Aí o colega recebe lá 30 guias, lá, 10 guias lá para pagar, vamos colocar aqui para ser exagerado, né, para dar aquela entonação. Recebe lá 15 guias. E o outro recebe uma guia, porque ele está lá no Simples, né? E aquele que recebe 15 guias, às vezes acha que está pagando mais do que aquele outro. Mas, na verdade, tudo tem a ver com planejamento tributário, que é o que dá sustentação. Quem é empresário, quem atua como pessoa jurídica na tua clínica, tem que se atentar ao planejamento tributário. Tem que sentar com o teu contador, tirar todas as suas dúvidas, usar e abusar do conhecimento dele. Pode ter certeza que vai ter muita pergunta que você vai fazer que ele não vai saber te responder lá na hora e vai ficar depois, porque é como uma consulta médica. Você chega numa consulta médica, aquele médico que você fala que está com a dor e ele te apresenta um remédio de imediato, você fica, pô, como assim? O cara nem olhou para mim, SUS, né? O cara nem... Então, o que geralmente o médico bom faz? Ele te pede um exame antes, verifica algumas condições suas para daí te dar o medicamento correto. Na contabilidade é a mesma coisa. Aquele contador que ele atua com diligência, ele vai te fazer uma infinidade de perguntas. Eu acho que ele vai perguntar para você muito mais do que você vai perguntar para ele. Mas para quê? Para ele te dar uma base, te dar uma sustentação para te entregar uma consultoria e um planejamento correto. Então, como que funciona o Super Simples? Ele enquadrou as clínicas odontológicas num anexo onde a alíquota começa a ser 6%, só que ele estipulou uma condição. A condição que ele estipulou é que a razão entre a folha de salários e o teu faturamento tem que ser 28%. Ou seja, exemplificando, faturei 10 mil, eu tenho que ter 2.800 de folha de salários. Mas, lendo a resolução diz que esse conceito de folha de salários está incluído o Prolabore, e atua como pessoa jurídica, exatamente. Nisso, né, a gente tem a alíquota de 6, veja bem, até 15 mil por mês lá, que tem esse faturamento, você está na alíquota de 6. Mas se você faturou um pouco acima disso daqui, você já cai para uma alíquota de 11,20. E a forma de fazer esse cálculo mudou um pouquinho. Então, você só não vai pegar e não vai colocar 11% sobre o faturamento, porque senão também ficaria um negócio impossível de pagar. Porque vamos supor, se você tem lá 100 mil reais de faturamento nos últimos 12 meses, se você aplicar 11% sobre isso, você vai ter 11 mil reais para pagar de imposto. Ele passou a ser um cálculo como é no imposto de renda. Existe algo chamado que é uma parcela a deduzir. Então, se eu não me engano, 11,20%, 11,20%, tem uma parcela a deduzir de 9.360. Então, lá deu 100 mil dos últimos 12 meses, você vai aplicar 11,20, vai chegar lá a 1.100 e vai deduzir os 9.360.
É legislação, é fixo, exatamente. É como no imposto de renda. Aí fica uma delícia. A princípio, sim. Isso a partir de 2018, tá? Poder abrir a pessoa jurídica e atuar no Super Simples a partir de 2018. A faixa lá é de 180 até... A R$360 mil, 11,20%. 60 dá 30 mil por mês. 30 vezes 12, 360. Isso, exatamente. Só que daí a parcela a deduzir ela é fixa, tá? Mas para quem fatura, daria R$30 mil mais ou menos. Aí tem que se atentar. É tudo uma questão de planejamento. É que às vezes eu vou falando aqui e vocês já vão pensando no teu, né? Só que você pensa no teu consultório. Ele pensa no dele, ele pensa no dele, e você fatura diferente. Então é tudo uma questão de... tem gente que está na quarta faixa, está faturando 1.800.000 aqui. Então, aí tem que estar. Agora exatamente. Agora o INSS, que é o tão doído aí, né, para quem atua como pessoa física. Já na pessoa jurídica, ele é um pouquinho menos doído. E daí vai depender muito da situação também. Isso é algo que eu vou sempre ressaltar aqui. Depende da situação. Você precisa conversar com o contador, você precisa... Infelizmente eu vou ter que falar isso. Vocês vão ter que deixar de atender um paciente, marcar um horário com o teu contador, sentar lá e conversar. Para quem é lucro presumido, a gente tem o Prolabore. A palavra Prolabore é pelo labor, é pelo trabalho, então é a remuneração que a pessoa jurídica dá de você. É interessante, eu volto a ressaltar, a empresa é a empresa, você é você. Tem uma história bem até cômica, assim, que está envolvida com a questão das mulheres. Uma dentista uma vez ligou para um contador amigo meu, e quando a gente vai nesses workshops, a gente ouve muita história legal. Ela ligou e dele estava fazendo a conciliação bancária da empresa dela, né, da clínica dela. E falando com o contador identificou lá, né, salão de beleza, estilo hair, não sei o quê. Aí ele falou, nossa, mas será que tinha, de repente, algum material, algum insumo, alguma coisa que ela precisou para aplicar no paciente? E ele ligou, ó, tem um valor aqui de R$200 no salão de beleza, não sei o quê. E daí a justificativa que ela apresentou foi a seguinte, não, mas isso é despesa da empresa, porque eu tenho que vir com o cabelo bonito aqui para atender os meus pacientes. Gente, não é, né? Tem que ter essa separação. Por isso a existência do Prolabore. Roupa profissional entra, não é? Roupa profissional entra, inclusive, entra como despesa lá quando você é autônomo, para deduzir a tua base. Roupa profissional sim, mas a escova que ela fez lá no salão não teve muito o que fazer. Foi uma justificativa que não pegou. Por isso que é interessante, quando se determinar o Prolabore, muito longe da questão de INSS que você vai pagar, você determinar qual que é o teu custo de vida. Se você consegue viver muito bem com R$3 mil, claro, você tem a questão da retirada de lucros, que depois eu vou falar com vocês que é isenta, então dá para fazer essa retirada. Mas é interessante você determinar qual que é o teu custo de vida para que a tua retirada de Prolabore seja suficiente para você pagar os teus luxos aí e não ficar fazendo um assalto, na verdade, que vocês fazem na empresa quando você tira dinheiro da empresa para fins pessoais. Fora que a contabilidade vai para, o Dr. Ricardo pode falar, vai para as nuvens, né? Porque não tem muito o que fazer quando a pessoa faz isso. Lá no lucro presumido, além desse Prolabore, que você vai determinar o valor que você vai retirar e você tira 11% sobre isso, a gente tem algo que é pesado lá para quem é lucro presumido, por isso tem que ser feito um estudo, que é o INSS sobre a folha de pagamento. Então, dependendo da quantidade de funcionários que você tem, some-se a tua folha de pagamentos e calcula 20% lá. Então, isso é uma coisa que, para quem é lucro presumido, acaba pesando, for mais FGTS do funcionário, que é padrão para os dois. Já para quem é Simples Nacional, veja, isso independente de 2018, 2017, quem é Simples Nacional vai pagar só o Prolabore sobre 11% e o FGTS, que é padrão, não tem esse INSS que a gente chama de patronal. O funcionário vai ter PIS no Simples Nacional? Em que sentido? Não, vai receber PIS que eles recebem, né? PIS. Não, isso daí recebe normal, exatamente. É que na verdade, quando a gente está falando aqui, eu não falo assim, o Simples Nacional não quer dizer que eu pago só um imposto.
É uma guia que chega para você, mas a sistemática que o governo faz com que todos os impostos estejam inseridos. Então, quando a gente está falando ali que quem é lucro presumido paga PIS, COFINS, ISS, ISL, quem é simples também paga. Só que ele paga de uma forma simplificada, num único documento de arrecadação. Isso o governo fez porque para qualquer um ter uma empresa no país é ainda, né? Mas antes era coisa muito, posso dizer que impossível. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão do Prolabore que você quer retirar. Bom, vamos lá. Eu quero fazer minha retirada de Prolabore lá sobre um salário mínimo para mim pagar só aqueles 11% lá de INSS e depois eu faço lá a distribuição de lucros. Bacana, não é algo tão errado assim. Mas vamos supor que a gente tem uma fiscalização na tua empresa. E daí, essa fiscalização, ela verifica através da contabilidade que você retira R$ 937 e todo mês você distribui lucros, e essa distribuição de lucros, que a gente vai falar mais para frente, ela é isenta de impostos, e todo mês você está distribuindo lucro. Você tira R$ 930 para pagar 11% de INSS, e todo mês você está lá retirando R$ 5.000 de lucros da tua empresa. Legalmente, você não está fazendo nada fora da casinha. Errado. Mas veja, a gente está falando de uma época em que o fisco ele tem a informação online, ele cruza as informações. O que você está fazendo? Você está disfarçando a tua retirada de lucros para não pagar os 11% sobre o Prolabore. E mais que isso, tem um outro fator. Veja, quando você tem o Prolabore, você é o administrador dessa empresa. Alguém aqui que já trabalhou como empregado antes de ser autônomo, ou coisa assim, teve um gerente da empresa, vamos supor, gerente de vendas lá, que ganha menos do que a auxiliar da limpeza? Eu acho difícil, né? E é o que muitos de vocês fazem. Você tira R$ 937 de Prolabore e paga 1.300 e alguma coisa para a tua secretária. Opa, quer dizer que a minha secretária ela é mais importante na empresa que eu que sou o sócio administrador, que eu que tomo as decisões financeiras, que eu que faço as assinaturas. Então isso é uma coisa que eu já falo como forma de prevenção, que muito provavelmente é a próxima empreitada do fisco aí. Tem que tomar esse cuidado aí. É interessante estabelecer um Prolabore, você pode fazer a tua retirada, mas vamos fazer essa retirada a cada 3 meses. A gente faz uma retirada, estabelece um Prolabore lá. Hoje, que eu considero que seria interessante para quem é clínica odontológica, porque pela convenção coletiva lá é o valor de 1.300 e alguma coisa, o salário da auxiliar de vocês, tira um Prolabore de R$ 1.500. Você vai pagar um pouquinho mais, mas você dorme com a cabeça tranquila. Eu acho que antes da questão do dinheiro, é a gente poder colocar a cabeça no travesseiro sabendo que está fazendo a coisa certa, né? Existe um teto? Esse 11%, se eu tirar um Prolabore de 10 mil, eu vou pagar... Imposto de renda. Você vai pagar, existe o teto, que é o teto de benefício da Previdência lá, 5.100 e pouco. Então, o que vai acontecer? Vai dar 500 e pouco. Então, você vai pagar INSS de 500 e pouco se você tirou 10 mil. O teto máximo de Prolabore para você retirar? Não. Para inserir esses 11%, se eu tiver um Milhão é Prolabore de 11%. 10 mil, eu vou pagar 11% dos 10 mil. Não, você vai pagar 11% até 5.531. Olha a vantagem aí. Lá na pessoa física, 1.000 e pouco, 20%. Na pessoa jurídica, 500 e pouco. Só que aí, se você tirar 10 mil de Prolabore, você vai pagar imposto de renda. Aí você vai ser mordido lá em 27. Mas Por tem isso, que aumentar as tabelas de imposto de renda, né, cara? faz anos que não aumenta a tabela de imposto de renda. É uma estratégia do governo, né? Principalmente nos últimos anos aí, não falando mal, tá? Do governo petista aí, não teve alta mesmo. Mas o que sobra do seu faturamento? Se você tirar, você falou 1.500, 2.000, o que sobra desse faturamento? O que eu faço com eles? Divide O que você assim, ó, o que sobra da pessoa, perfeito. O que sobra dessa pessoa, da pessoa jurídica do teu faturamento é da pessoa jurídica. Você faz o quê? Você aplica, você compra um imóvel para a empresa, é da pessoa jurídica aquilo lá, não é teu. Aí o que você pode fazer? Ah, mas eu quero abocanhar. Mas eu quero aquele negócio. Aí você faz a distribuição de lucros. Aí você consegue fazer essa distribuição de lucros isenta de imposto. Essa é a grande sacada da pessoa jurídica. Você é o sócio, você tem direito a ter os lucros da empresa. Eu sou sozinho, né? A minha empresa
Mas são duas pessoas. Você vai comprar um carro, certo? Você não tem dinheiro na física, não tem caixa na física, mas a jurídica tem. Você pode, exatamente, tranquilo. A jurídica passa, É. Eu tenho lucro na jurídica. Eu preciso de 150 mil para comprar um carro. Você declara que você comprou o carro. Mas assim, mas o que eu entendi, Igor, sobre a distribuição de lucros, não. Quando a gente fala de, quando a gente fala de distribuição de lucros, não. O que tem que ficar claro aqui é que quando você abre uma pessoa jurídica, é outra pessoa. A gente é uma pessoa ficta, tá? A gente está falando de duas pessoas. A gente está falando de você, Igor, que recebe Prolabore, lá 1.500, 2.000, que você definir, mas tem que tomar cuidado. Eu acho interessante você definir o Prolabore até perto daquela faixa lá que o leão vai te morder, tá? E retirou lá, beleza, distribui o lucro e aquele dinheiro vem para você. Perfeito, quanto a isso daí. Mas tem que ficar claro, pessoa jurídica é pessoa jurídica, pessoa física é pessoa física. Vamos tratar cada um conforme tem que ser tratado, senão a gente fica naquela lá, assaltando caixa e fazendo isso. E a pessoa jurídica é interessante por causa das vantagens, justamente. Você tem o desconto na compra de um carro e até para comprar material de... A distribuição de lucro é mensal ou é anual? Aí é o que eu falei, você pode sim fazer essa distribuição de lucro mensal, mas você tem que tomar um cuidado para que essa distribuição de lucro não se torne um prolabore seu disfarçado, para que o fisco não veja que você está, entendeu? Assim, isso hoje, legalmente não há nada que diga, não pode, mas, exatamente, você está cutucando a onça não, né? O leão. Porque na verdade era leão, que a Receita comprou um novo computador que se chama Rex, que faz esse confronto de informações. Então daqui a um dia não vai ser mais leão, vai ser Tiranossauro Rex, né? Porque a coisa está ficando apertada. Então basicamente é isso daí quanto à questão do Prolabore. Tem que tomar esse cuidado aí. E agora vai ser interessante para vocês, que tem empregado, né? Que é a questão das principais mudanças da reforma trabalhista. Quem tem funcionário aí, antigamente podia parcelar as férias do funcionário em 2 vezes de 15, né? Agora você já pode parcelar essa férias em 3 vezes. Desde que um período seja de 14 dias e os outros 2 períodos não sejam inferiores a 5 dias. Então tá permitido isso daí. O horário de almoço você pode negociar aí com o teu funcionário. Às vezes ele quer sair mais cedo, às vezes termina 6 horas o expediente, ele quer sair 5h30 para ir no comércio lá comprar alguma coisa, ele faz meia hora de almoço tranquilamente. Não está vigendo ainda, tá? Não vai fazer isso amanhã. Vamos esperar começar a ter vigência a lei. A questão do contrato intermitente, que é uma figura nova bem bacana. O cara pode estar lá na casa dele, você avisa ele com antecedência lá de 3 dias e fala, preciso que você venha trabalhar aqui para mim tal dia para fazer tal coisa. Ele vai, desde que você tenha avisado com 3 dias de antecedência, ele vai lá e você vai pagar. Você vai pagar todas as remunerações aí sobre aquele dia de serviço. Seja 1, 2 ou 3. Aí você vai pagar INSS, 13º, tudo naquilo lá. Tem que tomar cuidado com isso daí. Eu não sei se já está normatizado isso aí, que eu vou te perguntar. Mas, por exemplo, eu trabalho meio período no meu consultório. Certo. 2 manhãs e 3 tardes. E o Igor trabalha alguns períodos alternados também. Não, eu trabalho Você fala da sua mulher, né? A mesma pessoa trabalhar... Eu posso contratar a mesma pessoa. No contrato intermitente, aquela pessoa que trabalha no contrato intermitente, ela pode trabalhar para 10 pessoas, sem problema nenhum. Então você vai poder dividir. Claro. Eu não posso contar a verdade. Tem a condiçãozinha aí, né? Que você tem que avisar ela com 3 dias, vem trabalhar hoje. E tem uma condição também. Se ela for trabalhar e você falar, não precisa mais, tem, se eu não me engano, 50% aí sobre o valor que você deveria pagar, você vai ter que pagar para ela. Se você contratou a pessoa para trabalhar para você, ligou lá 3 dias para ela, vem trabalhar para mim. E no dia você não precisou e ela esteve lá, você paga um valorzinho para ela por... Ela sabe quando a gente tem que avisar. Você tem que avisar, exatamente. Isso, vai ter todo um contrato e tal. Isso daí vai dar um trabalho para a contabilidade, porque... Eu acho que na prática não vai ser tão eventual, né? Não, a princípio Trabalhar tipo bar, né? na verdade assim, na verdade a gente está dando umas pinceladas aqui, porque tem, segundo o Temer lá, né, tem muita
tem muita medida provisória para ele colocar em cima disso daqui. Tem a questão lá, ferrenha da contribuição sindical, que os sindicatos estão loucos, estão mordidos. Era obrigatória, deixou de ser obrigatória. O funcionário vai poder escolher se ele quer e se ele não quer. E o que vocês acham que o funcionário vai escolher? A de vocês ainda continua, tá? É que a contribuição que vocês pagam é aquela que geralmente a pessoa jurídica também paga lá pro... Essa continua tendo que pagar. A gente está falando aqui é a do funcionário, CLT lá mesmo. E essa contribuição sindical, os sindicatos estão loucos, né? Estão para a rua, estão pagando pão com salsicha para o pessoal ir protestar lá em Brasília, porque era a mamata deles, né? O dinheiro que caía todo mês dos funcionários. E a questão do home office, que não havia previsão, e agora o home office é permitido. Isso é muito bacana para profissões que não precisam daquele contato direto, né? No caso da odontologia, não vai fazer muita diferença. E de contabilidade, basicamente, são essas informações aí, numa pincelada geral, que vocês têm que ter. Então, quem atua como pessoa física, eu aconselho a procurar o teu contador ou me procurar para a gente poder verificar se realmente compensa começar a atuar como pessoa jurídica para a gente fazer um planejamento. E agora a gente vai falar justamente sobre esse planejamento aí. Geralmente, quando a gente fala de planejamento, a gente fala de economia agora, né? Deixa eu ver se eu estou ganhando ou não. Mas fazer planejamento envolve muito mais do que isso. Envolve a projeção que você quer dar para o teu consultório. Como que você quer o teu consultório daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos? Geralmente as pessoas não têm aquela noção, aquela percepção da proporção que determinados negócios vão tomar. Geralmente tem gente que começa um negocinho lá, fabricando um bolo, quando vê uma padaria, quando vê uma mega de uma estrutura. Mas eu acredito que para quem é profissional autônomo, é essencial ter essa percepção. Qual que é o meu cliente? Muita gente, mas muita gente mesmo nas visitas que eu fiz, reclamou. Porque tem clínica popular aí que cobra R$50. Eu tive uma reclamação do dentista que chegou me falando o seguinte: veio um paciente aqui, aí eu passei o orçamento da dentadura e era R$750 o meu preço, com o melhor material, com não sei o que. Ele riu da minha cara e falou que com esse preço que eu estou cobrando, ele faz 3 vezes lá no Dr. X. Assim, Dr. X. Assim, realmente isso existe, e isso não existe só na odontologia. Você que está atuando no mercado já, o ano que vem, ou todo semestre lá em Maringá, quantos profissionais não estão entrando no mercado? Então, essa questão de preço sempre vai existir. Se você digitar contabilidade na internet, você vai ver gente oferecendo contabilidade a R$60. Aí é a questão, que serviço que é oferecido, né? É a questão de como aquele profissional se posicionou. Às vezes aquele profissional que cobra R$200 em vez daquele que cobra 700, ele se posicionou para escolher um público em que é aquele público que recebe R$937 por mês e que tem condições de pagar R$200. Mas esse não precisa ser o público que você vai atender. O grande problema é que, isso para qualquer negócio, a gente abre uma porta e abre os braços, venha. Exatamente. Quando a gente vai falar um pouquinho de marketing, eu posso falar com propriedade nisso daí, eu faço uma pós-graduação nisso daí, a gente define a nossa persona, quem que é o nosso cliente. Inclusive tem uma brincadeira bem legal lá que você define um avatar. O avatar é aquele cara que eu vou falar assim, meu cliente, ele tem de 25 a 40 e tantos anos, ele tem uma remuneração na faixa de X e tal, e eu me posiciono para atender aquele cara naquele valor. Tem gente aqui que se posiciona para atender uma manutenção na faixa de R$200 e vai buscar aquele cliente. Você tem que fazer estratégias para buscar aquele cliente. Aí vem aquela pessoa, o resmungão lá da Branca de Neve. Mas o CRO não deixa eu fazer nada. O CRO me interfere em eu utilizar das minhas estratégias. Qualquer coisa que eu faço, eu posto uma foto de um antes e depois lá. Já tem gente ligando lá no CRO e eles me ligando, batendo no meu consultório. Mas existem formas de se usar estratégias de marketing, existem formas de você atingir o teu público
que não vão interferir lá na questão ética do CRO. E aquele pessoal que está interferindo, eles vão ter as consequências que são inerentes ao negócio dele. Não é porque alguém faz alguma coisa errada que você vai fazer, não é porque o cara mata que você vai matar também. Então a gente tem que tomar esse cuidado aí. Quando a gente fala de marketing, nos consultórios que eu passei, e esse daí eu vou falar, não, eu tenho conhecimento da questão da área da odontologia, então a gente consegue entender que algumas coisas são normais. Mas aquele cara que é leigo, que às vezes não tem uma formação, ele vai lá no teu consultório atender, eu vi algumas propagandas que eu até pensei em tirar a foto para mostrar aqui, que lá na questão do implante, tinha uma foto de um ferro entrando dentro da boca do cara. Meu, o cara que não tem conhecimento nenhum da questão de implante, ele vê aquele ferro, a primeira coisa que ele vai fazer é sair correndo do teu consultório. Então, em termos de marketing, tem que tomar esse cuidado. Hoje as pessoas, elas não querem, boa parte das pessoas, elas procuram preço, mas existem outras pessoas que procuram valores no serviço de vocês. Ela não quer um implante porque ela precisa daquele implante porque está faltando um dente. Ela quer aquele implante para ela ter um sorriso mais bonito, para ela postar uma foto no Facebook, na balada que ela vai estar no final de semana. Então, o que eu daria de ideia para vocês é, ao invés de vocês fazerem um marketing, em vez de um antes e depois, de repente coloca uma pessoa sorrindo. O teu sorriso é algo assim e tal. Você consegue atrair as pessoas pelo valor. E ninguém está interessado hoje muito. Se você cobra valor X e o outro cobra valor menos e você não conseguiu demonstrar valor para aquela pessoa, você não conseguiu demonstrar qual que é a importância do teu serviço, ela vai sair. Ela não está nem aí, porque tem o cara lá que paga menos e você não demonstrou valor. Mas quando você demonstra valor pela forma como é o teu consultório, pela forma como a tua secretária atende ele, pela forma como ela é recepcionada, pela forma como você trata, isso daí é algo que vai ser muito grandioso para você. Você pode ter certeza que atrai muito cliente. Por isso daí. E daí começa um processo de indicação. Eu fui lá, eu estava com um problema, ele me atendeu de forma rápida, de forma cortês, me explicou de forma objetiva o tratamento que eu tenho que fazer. Vale muito mais do que um antes e depois postado numa página do Facebook, que às vezes você pensa que está atraindo pessoas e está espantando. Eu aconselho muito, vocês têm um cara, eu não vou lembrar o nome dele, tá? Mas ele está no Facebook, você digita no YouTube lá, Odonto Branding. É um especialista lá sobre gestão de consultórios, ele tem um curso lá de gestão total. E ele fala justamente sobre essa questão de marketing e tal. Então eu aconselho muito vocês, interessante anotar, e dar uma pesquisadinha lá no YouTube, tem muito conteúdo gratuito dele. E de repente, numa dessas, você consegue transformar a forma como você faz o marketing do teu consultório. E Facebook também, gente, não é só postar lá não, tá? O Facebook, ele tem uma coisa chamada tráfego orgânico, que é quando você posta lá e começa a colocar adicionar os teus amigos lá, que muitos deles não querem nem saber que já te conhece, aí você começa a colocar postagem e só os teus amigos começam a ver a tua postagem. Facebook tem uma coisa chamada tráfego pago. Você vai pagar um valor X para o Facebook e a tua postagem vai aparecer na timeline de um público que você definir. Isso já é uma coisa bem mais refinada, você consegue determinar um público que você quer atingir, justamente isso que eu falei, desse avatar, desse cara que você vai criar. Então você consegue chegar em pessoas sem precisar fazer nenhuma jogada de marketing que vá contra o conselho de ética. Vamos deixar isso para aquelas pessoas que optaram por fazer isso, que utilizaram isso como estratégia. Você pode ter certeza que aquelas clínicas que utilizam como estratégia agir de forma antiética, elas se prepararam para isso. Elas têm todo um suporte jurídico para arcar com tudo que eles vão ter. E eu posso dizer que o CRO é bem mais atuante nessa questão do que o Conselho Regional de Contabilidade. Eles realmente vão em cima desse pessoal, porque é muito limitante para eles, né? Mais cedo ou mais tarde, eles acabam sendo pegos, mas não tem o que fazer. A nossa lei, ela dá o direito de defesa, por mais que o cidadão esteja cometendo um crime ali. O cidadão veio aqui e matou, mas ele tem o direito de defesa. O direito de defesa é uma garantia essencial do Estado de Direito, mas por vezes parece para muitos de nós algo injusto, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso daqui. E agora,
fugindo um pouquinho do marketing, quem tem consultório aí, a questão de ter o controle, né? Eu acho que poucos aqui, eu acredito que sim, que a secretária chega lá na segunda-feira e te entrega um relatório e fala assim, ó, nós temos, acho que a questão dos pacientes até tem, ó, nós temos tantos pacientes para atender, a expectativa de entrada de receita essa semana é tanto, e nós temos uma expectativa de pagar, e nós temos a na verdade nós temos X de conta para pagar. Isso é uma coisa que a tua secretária pode fazer. Isso é uma coisa, Paulo, inclusive, que a BO pode ensinar uma secretária a fazer isso. Colocar um sisteminha simples de gestão de contas a pagar e a receber e conciliação bancária. Isso está disponível hoje online, você não precisa instalar nada no seu computador. Quem é cliente da SL Soluções Contábeis ganha esse sistema. Você faz o gerenciamento do teu controle de contas a pagar e a receber. E se você é pessoa jurídica, você emite notas nesse sistema. Você não precisa me mandar papel nenhum. Eu tenho acesso, você me dá acesso a esse sistema, eu entro lá e faço todas as apurações que tem que ser feitas. A DMED já é uma declaração que é feita todo ano por quem é pessoa jurídica. Eu faço nota todo mês, um monte de nota. Isso aí faz online? Quando você faz essas notas, as notas elas são emitidas online, as notas de serviço através do sistema. Aí isso fica registrado. E isso é uma base de dados para se fazer depois a DMED. Sim, só que claro, tem que ter toda aquela coisa, né? Você tem que colocar, tem que ter todo o cadastro. Um sistema de contas a pagar e a receber, pode parecer que ele é só uma coisa administrativa, tá? Mas ele não é só uma coisa administrativa e chata. Você pode usar esse sistema de contas a pagar e a receber para controlar a tua inadimplência e você pode ainda verificar, veja bem, você recebeu por último daquele paciente teu lá 6 meses atrás. Está lá registrado nesse sistema que foi o último pagamento dele foi há 6 meses atrás. O significa que ele já não faz mais parte lá dos teus atendimentos porque se encerrou o tratamento que ele estava fazendo lá. Que tal você pegar e verificar quais foram os últimos e dar uma ligada para o cara? Fala, ó, você veio aqui, inclusive eu tenho um vídeo sobre isso e eu utilizo. Se a minha dentista ligar para mim, quando eu tirar o meu aparelho daqui 6 meses e falar, ó, você veio há 6 meses, a secretária dela falar, eu sei como é horrível apertar esse aparelho todo mês, vamos fazer uma manutençãozinha, vamos ver como tá? Eu vou pensar, opa, eu vou lá fazer essa manutenção porque eu não quero passar por todo aquele procedimento doloroso de novo, que é ficar apertando esse negócio todo mês. Então é uma forma de você não ficar pensando só em buscar cliente novo, explorar a base de clientes que você tem e que você já teve. Isso você faz. Isso, claro, tem sistemas específicos, sistema de CRM e tal, mas já é uma coisa mais complicada. Mas com o sisteminha que você usa lá de contas a pagar e a receber, que a tua secretária te dá toda semana lá para você, o que você tem a pagar e a receber, você pode usar. Então a gente, às vezes, ou por desconhecimento, ou por achar que não tem tempo para isso, acaba perdendo uma série de oportunidades de ganhar dinheiro, né? E essa exploração da carteira de clientes, ela é o que é mais feito por empresas de grande porte. Você pode ter certeza que tem muita clínica popular aí que tem esses cadastros e acabam fazendo isso daí. Falar um pouquinho agora da SL Soluções Contábeis. Bom, a SL Soluções Contábeis é um escritório de contabilidade online, né? Quando a gente fala de online, a gente imagina que eu vou fazer tudo, não vai ter ninguém, mas na verdade online é só a forma de relacionamento. É a forma como a comunicação. Não tem aquela coisa do boy, porque você tem um sistema de contas a pagar e a receber lá no teu consultório. Então esse sistema, ele é utilizado para que o teu contador tenha acesso em tempo real e full time ao teu negócio. Você não precisa deixar de atender o teu paciente e ir lá no escritório para conversar com o teu contador. Você pode marcar uma reunião via Skype, uma reunião via Hangout. Então essa modernidade, essa facilidade faz com que as coisas se tornem muito mais fáceis. E o que a gente quer hoje, pelo menos é o que eu quero, às vezes é deixar de ficar trabalhando 12, 13, 14 horas para valorizar aquilo que realmente importa para mim, né? Que às vezes para uns pode ser, no meu caso, né, atrás de arrumar uma namorada. Para outros pode ser cuidar da filha. Para outros pode ser dar atenção para o esposo, para a esposa. É isso que realmente importa. E tem gente, e muitos, ficam a vida toda naquela rotina, né, de trabalhar e ganhar dinheiro, trabalhar e ganhar dinheiro.
o trabalho sempre vai existir. Pode ser que amanhã aconteça algum acidente com a tua mão e você perca a tua principal ferramenta de trabalho hoje. Você vai arrumar outro trabalho, pode ser não tão satisfatório quanto o que você tem hoje. Pode ser que você seja um vendedor lá, mas você vai arrumar um trabalho, então trabalho sempre vai ter. O trabalho faz parte da vida, mas as pessoas, elas vão e não voltam mais. Então a gente tem que pensar nisso daí, pensar em reduzir o nosso tempo, às vezes na frente do computador, às vezes na frente do Facebook, e utilizar essas tecnologias para que elas sejam realmente efetivas. Não tem por que você pegar o telefone e ligar lá no teu escritório e solicitar um documento, sendo que você pode ter acesso a uma plataforma que todos aqueles documentos estão lá. Eu tenho que pegar um documento, eu tenho que pegar minhas contribuições lá do INSS porque eu tenho um benefício lá. Não tem por que você ligar e esperar chegar lá, sendo que você pode entrar numa plataforma e baixar online. Não tem por que você marcar um horário com o teu contador, sendo que você está com uma dúvida, você pode pegar o teu WhatsApp e perguntar ali. Vai demorar alguns minutos, às vezes algumas horas, mas a tua dúvida vai estar respondida. Então, o bacana da tecnologia, ela acaba muito com a gente, ela deixa a gente muito viciado, mas ela pode ser um forte auxílio para que a gente realmente possa valorizar aquilo que é importante para a gente.